Boa noite. Além do Ministério Público, o Banco Central, também com base numa auditoria independente, pediu o afastamento de vice-presidentes da Caixa Econômica Federal nomeados por indicação de políticos. A presidência resolveu afastá-los depois que o MP disse que o presidente da República poderia ser responsabilizado. As investigações que serão aprofundadas apontam para o uso político dos cargos. E você vai ver também. O Ministério Público Federal pede uma pena de 386 anos de prisão para Eduardo Cunha. É recorde na Bolsa de Valores. O Ibovespa passou dos 80 mil pontos. Quase a metade do capital que entrou na Bolsa Brasileira este ano é de investidor estrangeiro. O grande impacto do agronegócio na balança comercial. Olha o caso da soja, por exemplo. 68 milhões de toneladas foram vendidas para fora do Brasil. E mais, bola rolando nos campeonatos estaduais. Novidade do Paulistão. Um sistema de avaliação vai classificar o desempenho dos juízes em campo. E a superprodução musical que conta a trajetória de uma grande dama do teatro brasileiro, Bibi Ferreira. São 19 atores, 8 músicos, 120 figurinos, 30 perucas, sapatos, chapéus e muito talento. O presidente Michel Temer resistiu, mas acabou determinando o afastamento de 4 dos 12 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal. A decisão veio hoje e só depois de 2 recomendações e um ofício do Ministério Público Federal dizendo que Temer poderia ser responsabilizado por novos crimes na Caixa. São eles. Aqui estão eles: Antônio Carlos Ferreira, vice-presidente corporativo; Deusdina dos Reis Pereira, da área de fundos de governo e loterias; Roberto Derzier de Santana, vice de governo; e José Henrique Marques da Cruz, na área de clientes, negócios e transformação digital. A repórter Giovana Teles, de Brasília, ao vivo, tem os detalhes desta decisão do Planalto. Giovana, muito boa noite. Pesou aí também o pedido feito pelo BC, né, há alguns dias, mas que só veio a público hoje. Boa noite, Tramontina. Boa noite a todos. É o que algumas operações da Polícia Federal já mostraram aí, a forte influência dos partidos políticos na escolha e manutenção de cargos estratégicos na Caixa. E também como esse mecanismo funcionava nas operações de crédito do banco. O problema é reconhecido pelo Banco Central. Hoje tornou-se público um ofício do BC do dia 10 deste mês, recomendando o afastamento e a substituição dos vice-presidentes que estão sendo investigados, e ainda que seja adotada, né, uma forma melhor de escolha dos dirigentes da Caixa Econômica. O Banco Central se baseou numa auditoria independente contratada pela própria Caixa e que a TV Globo teve acesso. Os documentos mostram que os dirigentes afastados hoje, de alguma forma, tiveram relação com o grupo do PMDB da Câmara, inclusive Eduardo Cunha e Gedel Vieira Lima, que estão presos. Antônio Carlos Ferreira, vice-presidente corporativo, contou aos auditores que em 2014, poucos dias depois de assumir a vice-presidência ligada a médias e grandes empresas, foi ao gabinete do então deputado Eduardo Cunha, que Cunha disse que Antônio Carlos só foi nomeado porque ele concordou e que Eduardo Cunha fez exigências para mantê-lo no cargo. Uma delas era fazer reuniões semanais com ele, Cunha, para prestar contas e relatasse todas as operações acima de 50 milhões de reais já liberadas ou próximas de liberação para rentabilizar seu mandato. Antônio Carlos teria recusado o acordo. Disse que falou com o então presidente da Caixa, Jorge Hereda, que teria orientado para que ele conversasse com o vice-presidente da República à época, Michel Temer. Na conversa, Temer teria tranquilizado Antônio Carlos, dizendo que ele ficaria na vice-presidência da Caixa e que Eduardo Cunha era um deputado controverso. Pelo relatório da auditoria, outros 2 vice-presidentes afastados hoje se reuniam com Eduardo Cunha, Roberto Derzier de Santana e Deusdina dos Reis Pereira.
Os documentos mostram que Derzier, da vice-presidência de governo, recebeu pedidos de Moreira Franco sobre operações em trâmite na Caixa e que ele teria negado o repasse de informações. Em outubro de 2015, recebeu o pedido de Michel Temer, então vice-presidente da República, para nomear o superintendente da Caixa em Ribeirão Preto, São Paulo, e que, nesse caso, ele concordou em fazer a indicação. Deusdina dos Reis Pereira, afastada da vice-presidência de fundos de governo e loteria, confirmou na auditoria que era mantida no cargo pelo PR. A auditoria também demonstrou que a vice-presidente mandou mensagem em 2015 para Mauro Borges Lemos, que assumiu a CEMIG, afirmando ter interesse em participar do conselho de administração da empresa. E 15 dias depois, ela informou a Mauro Borges Lemos que uma operação de interesse da CEMIG seria analisada pelo conselho diretor da Caixa. Deusdina também é citada em e-mails de Fábio Cleto, ex-vice-presidente de governo e então chefe de Deusdina, para Eduardo Cunha. Cleto repassava a Eduardo Cunha e Lúcio Funaro informações privilegiadas sobre operações financeiras na Caixa. O vice-presidente afastado de Clientes, Negócios e Transformação Digital, José Henrique Marques da Cruz, é citado na Operação Cui Bono. Os documentos da apuração interna da Caixa mostram que ele é citado em mensagens referentes a operações de empresas do grupo JIF. Mas a própria auditoria informa que são mencionados vários Henriques. Ele foi o único que gravou entrevista se defendendo. O relatório de investigação independente me isentou totalmente de qualquer recomendação. Ele, na verdade, teve acesso a 600 mil documentos meus que ficam aqui arquivados na Caixa, olhou o computador, olhou uma série de outras questões e chegou à conclusão de nenhuma recomendação ao meu nome. Então, agora é esperar o processo para a gente poder ficar tranquilos. O Palácio do Planalto confirmou que Michel Temer conversou com Antônio Carlos Ferreira sobre a pressão de Eduardo Cunha e disse que ele mantivesse seu comportamento inalterado. Antônio Carlos Ferreira disse que se colocou à disposição do Ministério Público, mas nunca foi chamado para prestar depoimento e que o relatório da auditoria concluiu que não há indícios de crime cometido por ele. O ministro Moreira Franco disse que mantém relação profissional com Roberto Derzier e que nunca fez nenhum pedido a ele, o que, segundo o ministro, é demonstrado na auditoria. Roberto Derzier e Deusdina dos Reis Pereira não quiseram se manifestar. A documentação também é farta nas operações em que, segundo investigações da polícia, Eduardo Cunha e Fábio Cleto atuaram com recursos do FI-FGTS. A auditoria sugere ainda alguns pontos em que a Caixa deve continuar as apurações internas. Entre elas, o suposto envolvimento do presidente Gilberto Ock para conseguir propina para políticos do Partido Progressista. Isso quando ele esteve na vice-presidência de governo de 2013 a 2014. A denúncia foi feita por Lúcio Funaro. A assessoria de Gilberto Ock disse que não há nada que ligue o presidente da Caixa a qualquer irregularidade. E agora à noite foi publicado o decreto do presidente Michel Temer afastando os 4 vice-presidentes. Não há prazo. Pelo que está no decreto, o afastamento vai até o fim da apuração, garantido o direito à ampla defesa. Tramontina. Olha, e o ex-deputado Eduardo Cunha, que foi citado na reportagem, né, é réu num processo que investiga desvio de dinheiro da Caixa. E o Ministério Público, Giovana, pediu uma pena de quase 400 anos de prisão para ele. É isso mesmo, Tramontina. Os procuradores pediram pena de 386 anos de prisão. Lembrando que Cunha está preso em Curitiba. Esse processo aí da Operação Sepsis investiga o pagamento de propina para facilitar a liberação de dinheiro da Caixa Econômica. O Ministério Público pediu também a condenação do ex-deputado Henrique Eduardo Alves, de Fábio Cleto, que ocupou uma vice-presidência da Caixa, como a gente já falou, de Lúcio Funaro e de Alexandre Margoto. A defesa de Eduardo Cunha declarou que as alegações finais do Ministério Público Federal são uma peça de ficção científica sem provas. A defesa de Henrique Eduardo Alves disse que o pedido de condenação é absurdo. A defesa de Lúcio Funaro não quis se manifestar e nós não conseguimos contato com Fábio Cleto nem com Alexandre Margoto. Tramontina. Obrigado, Giovana. Boa noite. E o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, prestou depoimento hoje ao juiz Sérgio Moro, em Curitiba, na Operação Lava Jato.
O Ministério Público acusa Bendini de receber 3 milhões de reais em propina para agir a favor da Odebrecht dentro da Petrobras. Bendini negou a acusação. O Ministério Público tem até o dia 30 deste mês para apresentar as alegações finais. Depois será a vez da defesa. O deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capês, do PSDB, foi denunciado pelo Ministério Público. Ele é acusado de receber propina num esquema envolvendo a merenda escolar do Estado. De acordo com a denúncia, Fernando Capês usou o prestígio da função parlamentar para beneficiar a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, COAF, no fornecimento de suco de laranja para escolas do Estado. Na época, em 2013, o governo de São Paulo havia cancelado o contrato com a cooperativa por problemas técnicos. Segundo o MP, Capês interferiu em favor da cooperativa junto à Secretaria Estadual de Educação, que acabou revendo o contrato. A ajuda teria rendido quase R$1 milhão em propina ao deputado estadual e 2 assessores. Fernando Capês nega as acusações. Ofereci meu sigilo bancário, não tem R$1 em dinheiro depositado na minha conta. Minha evolução patrimonial é absolutamente compatível e proporcional. E eu mesmo pedi a abertura de CPI da investigação. Infelizmente, as afirmações que constam na denúncia são desprovidas de qualquer indício e, ao mesmo tempo, não há sequer a narração, como se exige numa denúncia. A COAF diz que os envolvidos do caso são antigos diretores e que todos os contratos com prefeituras do Estado foram suspensos. A Secretaria Estadual de Educação afirma que a pasta foi vítima e que já tomou todas as medidas cabíveis. A Bolsa Brasileira bateu recorde nesta terça-feira. O Ibovespa, o índice que reúne as principais ações, passou dos 80 mil pontos, algo inédito. Chegou a exatamente 80.246 pontos na máxima do dia. No fim do dia, o fim do pregão, os negócios perderam um pouquinho de fôlego, o índice fechou um pouco abaixo dos 80 mil pontos. O resultado está exatamente aqui nesta ponta da nossa tela, né? Mas este resultado mostrou que o mercado está recuperando força, mantendo o movimento que já vem de alguns meses e saindo do patamar em que tinha empacado no ano passado, como a gente vê no gráfico. Olha a subida forte e o resultado final do dia de hoje. Muito deste desempenho se deve ao bom humor dos mercados de todo o mundo e ao dinheiro de investidores estrangeiros, como mostra o repórter Roberto Paiva. No embalo das bolsas internacionais, a Bolsa Brasileira refletiu o otimismo mundo afora e já registra alta de mais de 4% em 2018. O cenário externo de fortalecimento das economias, juros baixos e excesso de liquidez fazem crescer o apetite por risco em países emergentes. Não por acaso, o Ibovespa bateu nos 80 mil pontos. O índice chegou a esse patamar histórico graças, em parte, à vinda de dinheiro do exterior. De acordo com a Bovespa, quase a metade do capital que entrou na Bolsa Brasileira este ano é de investidor estrangeiro. Além disso, o início da recuperação da economia, o controle da inflação e a queda na taxa básica de juros permitem às empresas melhorar o planejamento e ampliar os ganhos, o que leva à valorização das ações. Mas o investidor precisa ter cautela. Este é um ano de eleições e há muita dúvida quanto à aprovação da reforma da Previdência. No futuro é fácil ver no horizonte vários perigos que podem reverter essa alta. Novamente, se o equilíbrio fiscal continuar descontrolado, além disso, se a taxa de juros internacional subir, qualquer um desses dois acontecimentos podem ter um impacto negativo fortíssimo no valor das nossas ações. Por isso, deve ser um ano de muitos altos e baixos na Bolsa. Se você não é um grande conhecedor do mercado ou de um papel em específico, o interessante é você entrar num fundo de ações que aí o banco ou a corretora vai cuidar do seu investimento. Mas no curto prazo, pensando em ganhos imediatos, não é recomendável. Certamente é um investimento de longo prazo que tem riscos, a renda é variável, portanto, e que você precisa, portanto, tomar muito cuidado ao fazer esse investimento. As exportações do agronegócio somaram mais de 96 bilhões de dólares no ano passado. O setor foi o grande responsável pelo saldo positivo na balança comercial brasileira.
As vendas do agronegócio brasileiro ao exterior no ano passado foram maiores que as importações em quase 82 bilhões de dólares. Foi o segundo maior saldo positivo da balança do agro na história, atrás apenas do resultado de 2013. Os produtos que mais ajudaram a aumentar as exportações foram os grãos e as carnes. Tudo foi puxado pela grande safra brasileira que nós tivemos. Embora os preços não sejam preços tão bons quanto foram no passado, o volume de produção faz com que o Brasil tenha esse mercado. No total, as exportações somaram mais de 96 bilhões de dólares, alta de 13% em relação a 2016. A recuperação dos preços no mercado internacional explica parte do resultado, mas um outro fator foi decisivo. Os volumes vendidos ao exterior é que fizeram a diferença, consequência direta da safra do ano passado considerada excepcional. Olha o caso da soja, por exemplo. 68 milhões de toneladas foram vendidas para fora do Brasil. É um recorde. Para 2018, a expectativa é de um resultado menos expressivo. Não há como repetir a super safra. As condições climáticas que fizeram o produtor adiar o plantio no ano passado ainda vão ter consequências agora. A grande questão que a gente avaliou para essa redução de produtividade foi a questão do atraso do plantio, que deve refletir agora na colheita da soja e traz um grande desafio também para os produtores em relação à chuva que vem em fevereiro, e isso pode atrapalhar de alguma maneira também esse desempenho. De olho na chuva, seu Luimar plantou 5.000 hectares de soja. Até agora conseguiu colher 200 hectares. O restante fica para o final do mês. Nós usamos variedades de ciclos diferentes. É uma alternativa que nós temos para diluir o plantio e também escalonar a colheita. O Ministério da Saúde divulgou hoje o balanço de casos de febre amarela no Brasil nos últimos 6 meses. De julho do ano passado até 14 de janeiro. E já neste ano, até o dia 14 de janeiro, mais 6 casos confirmados. Na divisão por Estado e Distrito Federal, São Paulo aparece em primeiro com 20 casos em 6 meses. Depois nós temos Minas Gerais com 11 casos, Rio de Janeiro com 3 e Brasília com 1 caso. A Organização Mundial da Saúde decretou área de risco para a febre amarela em todo o estado de São Paulo. A recomendação é para quem for viajar para o estado, atenção, tomar a vacina. Mas especialistas ouvidos pelo Jornal da Globo garantem que não existe o risco de contágio nos centros urbanos onde não há foco da doença, como a capital paulista, por exemplo. O Ministério da Saúde bem que tentou passar uma mensagem de tranquilidade. Uma situação dentro de um controle absoluto, com estratégia de controle do vetor, com estratégia de vacinação e com suporte assistencial caso tenha necessidade na rede hospitalar. Mas a população continuou a formar filas nos postos de saúde em São Paulo. Filas de dobrar quarteirões. Muita gente chegou de madrugada. Mais de 6 horas a senhora demorou. 6 horas. Só neste posto de saúde na Zona Sul, durante a manhã, foram distribuídas 1.200 senhas. E faltou para quem ainda estava na fila. Parou aqui na moça, eu não consigo entregar mais senha hoje, não tem condições. Em um ano, foram registrados 40 casos de febre amarela no estado de São Paulo, 21 mortes. Os municípios com maior número de casos são Atibaia, Mairiporã e Amparo. Em 2 semanas, foram registrados 16 casos em São Paulo da doença, 11 mortes. A Organização Mundial da Saúde emitiu um comunicado em que classifica todo o estado de São Paulo como área de risco para a transmissão da febre amarela. Agora, todo estrangeiro que vier a São Paulo terá que tomar a vacina. As autoridades de saúde de São Paulo não são contra a recomendação da OMS, mas dizem que a entidade não leva em conta alguns detalhes sobre a transmissão do vírus. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é absolutamente necessária. O que não é que nós aqui estamos trabalhando com o Estado como um todo. Você vai daqui para lá. Lá não. Ele fala assim, olha, quem vai para São Paulo, eles não sabem para onde eles vão em São Paulo. Vem um turista de qualquer lugar da Europa, por exemplo, ele não sabe se ele vai para a região de Mato, se vai para uma cachoeira ou vai ficar dentro da capital.
capital. Se eles soubessem, olha, se vai ficar dentro da capital paulista, não vai precisar vacina. A Secretaria de Saúde anunciou a antecipação da vacina fracionada e a meta é imunizar 8.300.000 pessoas. A campanha vai começar no dia 29 de janeiro, 5 dias antes do previsto. Nós tivemos que treinar as pessoas e fazer toda a logística, que é chegar as vacinas e distribuir para 54 municípios. E nós estamos tendo cuidado de treinar todas as pessoas que serão as vacinadoras. No Rio, dos 4 infectados por febre amarela, esse ano, 3 morreram. Em Minas, 1 pessoa morreu em Belo Horizonte. Você vai ver ainda hoje no Jornal da Globo o musical em homenagem a Bibi Ferreira. E já no próximo bloco, a difícil. Protestos, pedidos de desculpas, uma missa para 400.000 pessoas e um acerto de contas com a história marcam o primeiro dia de visita do Papa Francisco ao Chile. Acompanhe na reportagem da correspondente Ilse Scamparini. Apesar de se sentir em casa em terra chilena, o Papa portenho está enfrentando a rejeição de alguns grupos. Francisco foi muito criticado por ter nomeado um bispo que tentou esconder as ações de um padre condenado por abuso de menores. Mas a agência de notícias Associated Press já revelou que o Papa pediu explicações à Igreja do Chile. No Palácio de la Moneda, onde morreu o presidente Salvador Allende, e depois se tornou a residência do ditador Augusto Pinochet, Francisco encontrou-se com a presidente que está acabando seu mandato, a socialista Michelle Bachelet. O sucessor, Sebastián Piñera, de centro-direita, também estava lá. Francisco fez o seu primeiro discurso pedindo perdão pelos crimes de pedofilia que abalaram a Igreja do Chile. Disse que sente dor e vergonha e pediu total apoio às vítimas. Por parte de ministros da Igreja. O Papa fez uma referência à ditadura de Pinochet, dizendo que os chilenos tinham vivido um período turbulento. Foi a primeira vez que um Papa voltou ao palácio depois do episódio de 31 anos atrás, quando Pinochet, com uma manobra, conseguiu quebrar o acordo feito com o Vaticano e levar o Papa João Paulo II à sacada do prédio para ser fotografado ao lado dele. O jornal italiano La Stampa contou nesta terça-feira que, de acordo com o testemunho dos que organizaram a viagem, Pinochet teria enchido a frente do palácio com os seus seguidores, que gritavam o nome do Papa e o chamavam para aparecer na sacada. Segundo o jornal, os militares abriram a porta da sacada e João Paulo II teve que cumprimentar a multidão. Pinochet então se colocou ao lado dele, foi fotografado com o Papa e depois passou a imagem de que João Paulo II apoiava o seu regime político. Agora a democracia expõe as diferenças. 18.000 policiais estão cuidando da segurança do Papa numa viagem que pode ser perigosa. Quando estava no Papa Móvel, um jornal foi jogado no rosto do pontífice, mas Francisco não perdeu o sorriso. Não perca no próximo bloco o musical em homenagem à diva dos palcos, Bibi Ferreira. Este ano, mais de 140 milhões de eleitores voltam às urnas para escolher o novo presidente do Brasil. E nós queremos ouvir o que os brasileiros de cada cidade do país esperam para o futuro. Grave o seu vídeo e mande para nós. A repórter Liliana Junja foi até Sabará, em Minas Gerais, para mostrar o que você deve fazer para que seu vídeo seja o melhor e represente a sua cidade. Eu estou aqui na Igrejinha do Ó, em Sabará, no interior de Minas Gerais. Essa é uma das igrejas mais antigas do estado e é desse cenário tão importante para a cidade que eu te pergunto, que Brasil você quer para o futuro? Nós queremos ouvir o desejo de cada um dos 5.570 municípios do Brasil. O país inteiro vai dar o seu recado aqui nos nossos telejornais. E você pode ser o porta-voz da sua cidade, gravando um vídeo com o seu celular. Você deve se posicionar em um dos lugares mais conhecidos da sua cidade, um lugar que identifique de onde você está falando. E sempre,
de dia. Aí você vai pedir para um amigo seu fazer um vídeo para você. Eu vou pedir ajuda aqui para o meu amigo Mazinho, que vai gravar para mim. Pede para ele para ficar a uma distância assim, ó, de 1 metro, 2 passos de distância. E gravar sempre na horizontal, porque assim você consegue mostrar muito melhor o lugar de onde você está falando. E você também pode fazer uma gravação usando um bastão de selfie. E aí é aquele detalhe, não pode esquecer, celular sempre na horizontal, deitado, para mostrar tudo que está atrás de você. Ó, a igrejinha do Ó, o casarão antigo. Se você não tem bastão de selfie, tem problema não. Pode usar seu celular mesmo, sem problema nenhum e sempre deitado. Assim, não. Na horizontal, para mostrar tudo que está acontecendo aí na sua cidade. E não esquece de conferir se tanto você quanto o lugar que você escolheu da sua cidade estão aparecendo direitinho, ó, no visor do seu celular. Você tem 15 segundos para dar o seu recado. Comece dizendo o seu nome completo, a cidade de onde você está falando e diz pra gente que Brasil você quer para o futuro. Para participar e rever as dicas de como gravar o seu vídeo, basta entrar na nossa página do Jornal da Globo, na internet, ou acessar diretamente o site g1.com.br/Brasil que eu quero. Tudo junto. Grave amanhã mesmo e mande pra gente. Classificar o desempenho dos juízes em campo. E a superprodução musical que conta a trajetória de uma grande dama do teatro brasileiro, Bibi Ferreira. São 19 atores, 8 músicos, 120 figurinos, 30 perucas, sapatos, chapéus e muito talento. O presidente Michel Temer resistiu, mas acabou determinando o afastamento de 4 dos 12 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal. A decisão veio hoje e só depois de 2 recomendações e um ofício do Ministério Público Federal dizendo que Temer poderia ser responsabilizado por novos crimes na Caixa. São eles. Aqui estão eles: Antônio Carlos Ferreira, vice-presidente corporativo; Deusdina dos Reis Pereira, da área de fundos de governo e loterias; Roberto Derzier de Santana, vice de governo; e José Henrique Marques da Cruz, na área de clientes, negócios e transformação digital. A repórter Giovana Teles, de Brasília, ao vivo, tem os detalhes desta decisão do Planalto. Giovana, muito boa noite. Pesou aí também o pedido feito pelo BC, né, há alguns dias, mas que só veio a público hoje. Boa noite, Tramontina. Boa noite a todos. É o que algumas operações da Polícia Federal já mostraram aí, a forte influência dos partidos políticos na escolha e manutenção de cargos estratégicos na Caixa. E também como esse mecanismo funcionava nas operações de crédito do banco. O problema é reconhecido pelo Banco Central. Hoje tornou-se público um ofício do BC do dia 10 deste mês, recomendando o afastamento e a substituição dos vice-presidentes que estão sendo investigados. E ainda que seja adotada, né, uma forma melhor de escolha dos dirigentes da Caixa Econômica. O Banco Central se baseou numa auditoria independente contratada pela própria Caixa e que a TV Globo teve acesso. Os documentos mostram que os dirigentes afastados hoje, de alguma forma, tiveram relação com o grupo do PMDB da Câmara, inclusive Eduardo Cunha e Gedel Vieira Lima, que estão presos. Antônio Carlos Ferreira, vice-presidente corporativo, contou aos auditores que em 2014, poucos dias depois de assumir a vice-presidência ligada a médias e grandes empresas, foi ao gabinete do então deputado Eduardo Cunha, que Cunha disse que Antônio Carlos só foi nomeado porque ele concordou e que Eduardo Cunha fez exigências para mantê-lo no cargo. Uma delas era fazer reunião. Juliano Lastampa contou nesta terça-feira que, de acordo com o testemunho dos que organizaram a viagem, Pinochet teria enchido a frente do palácio com os seus seguidores, que gritavam o nome do Papa e o chamavam para aparecer na sacada.
Segundo o jornal, os militares abriram a porta da sacada e João Paulo II teve que cumprimentar a multidão. Pinochet então se colocou ao lado dele, foi fotografado com o Papa e depois passou a imagem de que João Paulo II apoiava o seu regime político. Agora a democracia expõe as diferenças. 18 mil policiais estão cuidando da segurança do Papa numa viagem que pode ser perigosa. Quando estava no Papa Móvel, um jornal foi jogado no rosto do pontífice, mas Francisco não perdeu o sorriso. Não perca no próximo bloco o musical em homenagem à diva dos palcos, Bibi Ferreira. Este ano, mais de 140 milhões de eleitores voltam às urnas para escolher o novo presidente do Brasil. E nós queremos ouvir o que os brasileiros de cada cidade do país esperam para o futuro. Grave o seu vídeo e mande para nós. A repórter Liliana Junger foi até Sabará, em Minas Gerais, para mostrar o que você deve fazer para que seu vídeo seja o melhor e represente a sua cidade. Eu estou aqui na Igrejinha do Ó, em Sabará, no interior de Minas Gerais. Essa é uma das igrejas mais antigas do estado e é desse cenário tão importante para a cidade que eu te pergunto, que Brasil você quer para o futuro? Nós queremos ouvir o desejo de cada um dos 5.570 municípios do Brasil. O país inteiro vai dar o seu recado aqui nos nossos telejornais. E você pode ser o porta-voz da sua cidade, gravando um vídeo com o seu celular. Você deve se posicionar em um dos lugares mais conhecidos da sua cidade, um lugar que identifique de onde você está falando. E sempre, de dia. Aí você vai pedir para um amigo seu fazer um vídeo para você. Eu vou pedir ajuda aqui para o meu amigo Mazinho, que vai gravar para mim. Pede para ele para ficar a uma distância assim, de 1 metro, 2 passos de distância. E gravar sempre na horizontal, porque assim você consegue mostrar muito melhor o lugar de onde você está falando. E você também pode fazer uma gravação usando um bastão de selfie. E aí é aquele detalhe, não pode esquecer, celular sempre na horizontal, deitado, para mostrar tudo que está atrás de você. A Igrejinha do Ó, o casarão antigo. Se você não tem bastão de selfie, tem problema não. Pode usar seu celular mesmo, sem problema nenhum e sempre deitado. Assim, não. Na horizontal, para mostrar tudo que está acontecendo aí na sua cidade. E não esquece de conferir. Alexandre Margoto, Tramontina. Obrigado, Giovana. Boa noite. E o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, prestou depoimento hoje ao juiz Sérgio Moro, em Curitiba, na Operação Lava Jato. O Ministério Público acusa Bendini de receber 3 milhões de reais em propina para agir a favor da Odebrecht dentro da Petrobras. Bendini negou a acusação. O Ministério Público tem até o dia 30 deste mês para apresentar as alegações finais. Depois será a vez da defesa. O deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capês, do PSDB, foi denunciado pelo Ministério Público. Ele é acusado de receber propina num esquema envolvendo a merenda escolar do Estado. De acordo com a denúncia, Fernando Capês usou o prestígio da função parlamentar para beneficiar a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, COAF, no fornecimento de suco de laranja para escolas do Estado. Na época, em 2013, o governo de São Paulo havia cancelado o contrato com a cooperativa por problemas técnicos. Segundo o MP, Capês interferiu em favor da cooperativa junto à Secretaria Estadual de Educação, que acabou revendo o contrato. A ajuda teria rendido quase R$1 milhão em propina ao deputado estadual e 2 assessores. Fernando Capês nega as acusações. Ofereci meu sigilo bancário, não tem R$1 em dinheiro depositado na minha conta. Minha evolução patrimonial é absolutamente compatível e proporcional. E eu mesmo pedi a abertura de CPI da investigação. Infelizmente, as afirmações que constam na denúncia são desprovidas de qualquer indício e, ao mesmo tempo, não há sequer a narração, como se exige numa denúncia. A COAF diz que os envolvidos do caso são antigos diretores e que todos os contratos com prefeituras do Estado foram suspensos. A Secretaria Estadual de Educação afirma que a pasta foi vítima e que já tomou todas as medidas cabíveis. A Bolsa Brasileira bateu o recorde nesta terça-feira.
O Ibovespa, o índice que reúne as principais ações, passou dos 80 mil pontos, algo inédito. Chegou a exatamente 80.246 pontos na máxima do dia. No fim do dia, o fim do pregão, os negócios perderam um pouquinho de fôlego, o índice fechou um pouco abaixo dos 80 mil pontos. O resultado está exatamente aqui nesta ponta da nossa tela, né? Mas esse resultado mostrou que o mercado está recuperando força, mantendo um movimento que já vem de alguns meses e saindo do patamar em que tinha empacado no ano passado, como a gente vê no gráfico. Olha a subida forte e o resultado final do dia de hoje. Muito deste desempenho se deve ao bom humor dos mercados de todo o mundo e ao dinheiro de investidores estrangeiros, como mostra o repórter Roberto Paiva, mantendo um movimento que já vem de alguns meses e saindo do patamar em que tinha empacado no ano passado, como a gente vê no gráfico. Olha a subida forte e o resultado final do dia de hoje. Muito deste desempenho se deve ao bom humor dos mercados de todo o mundo e ao dinheiro de investidores estrangeiros, como mostra o repórter Roberto Paiva. No embalo das bolsas internacionais, a Bolsa Brasileira refletiu o otimismo mundo afora e já registra alta de mais de 4% em 2018. O cenário externo de fortalecimento das economias, juros baixos e excesso de liquidez fazem crescer o apetite por risco em países emergentes. Não por acaso, o Ibovespa bateu nos 80 mil pontos. O índice chegou a esse patamar histórico graças, em parte, à vinda de dinheiro do exterior. De acordo com a Bovespa, quase a metade do capital que entrou na Bolsa Brasileira este ano é de investidor estrangeiro. Além disso, o início da recuperação da economia, o controle da inflação e a queda na taxa básica de juros permitem às empresas melhorar o planejamento e ampliar os ganhos, o que leva à valorização das ações. Mas o investidor precisa ter cautela. Este é um ano de eleições e há muita dúvida quanto à aprovação da reforma da Previdência. No futuro é fácil ver no horizonte vários perigos que podem reverter essa alta. Novamente, se o equilíbrio fiscal continuar descontrolado, além disso, se a taxa de juros internacional subir, qualquer um desses dois acontecimentos podem ter um impacto negativo fortíssimo no valor das nossas ações. Por isso, deve ser um ano de muitos altos e baixos na Bolsa. Se você não é um grande conhecedor do mercado ou de um papel em específico, o interessante é você entrar num fundo de ações que aí o banco ou a corretora vai cuidar do seu investimento. Mas no curto prazo, pensando em ganhos imediatos, não é recomendável. Certamente é um investimento de longo prazo que tem riscos, a renda é variável, portanto, e que você precisa, portanto, tomar muito cuidado ao fazer esse investimento. As exportações do agronegócio somaram mais de 96 bilhões de dólares no ano passado. O setor foi o grande responsável pelo saldo positivo na balança comercial brasileira. As vendas do agronegócio brasileiro ao exterior no ano passado foram maiores que as importações em quase 82 bilhões de dólares. Foi o segundo maior saldo positivo da balança do agro na história, atrás apenas do resultado de 2013. Os produtos que mais ajudaram a aumentar as exportações foram os grãos e as carnes. Tudo foi puxado pela grande safra brasileira que nós tivemos. Embora os preços não sejam preços tão bons quanto foram no passado, o volume de produção faz com que... Disse que o pedido de condenação é absurdo. A defesa de Lúcio Funaro não quis se manifestar e nós não conseguimos contato com Fábio Cleto nem com Alexandre Margotto. Tramontina. Obrigado, Giovana. Boa noite. E o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, prestou depoimento hoje ao juiz Sérgio Moro, em Curitiba, na Operação Lava Jato. O Ministério Público acusa Bendini de receber 3 milhões de reais em propina para agir a favor da Odebrecht dentro da Petrobras. Bendini negou a acusação. O Ministério Público tem até o dia 30 deste mês para apresentar as alegações finais. Depois será a vez da defesa. O deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capês, do PSDB, foi denunciado pelo Ministério Público. Ele é acusado de receber propina num esquema envolvendo a merenda escolar do Estado. De acordo com a denúncia, Fernando Capês usou o prestígio da função parlamentar para beneficiar a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar,
COAF, no fornecimento de suco de laranja para escolas do estado. Na época, em 2013, o governo de São Paulo havia cancelado o contrato com a cooperativa por problemas técnicos. Segundo o MP, Capês interferiu em favor da cooperativa junto à Secretaria Estadual de Educação, que acabou revendo o contrato. A ajuda teria rendido quase R$1 milhão em propina ao deputado estadual e 2 assessores. Fernando Capês nega as acusações. Ofereci meu sigilo bancário, não tem R$1 em dinheiro depositado na minha conta. Minha evolução patrimonial é absolutamente compatível e proporcional. E eu mesmo pedi a abertura de CPI da investigação. Infelizmente, as afirmações que constam na denúncia são desprovidas de qualquer indício e, ao mesmo tempo, não há sequer a narração, como se exige numa denúncia. A COAF diz que os envolvidos do caso são antigos diretores e que todos os contratos com prefeituras do estado foram suspensos. A Secretaria Estadual de Educação afirma que a pasta foi vítima e que já tomou todas as medidas cabíveis. A Bolsa Brasileira bateu o recorde nesta terça-feira. O Ibovespa, o índice que reúne as principais ações, passou dos 80 mil pontos, algo inédito. Chegou a exatamente 80.246 pontos na máxima do dia. No fim do dia, o fim do pregão, os negócios perderam um pouquinho de fôlego, o índice fechou um pouco abaixo dos 80 mil pontos. O resultado está exatamente aqui nesta ponta da nossa tela, né? Mas este resultado mostrou que o mercado está recuperando força, mantendo um movimento que já vem de alguns meses e saindo do patamar em que tinha empacado no ano passado, como a gente vê no gráfico. Olha a subida forte e o resultado final do dia de hoje. 600 mil documentos meus que ficam aqui arquivados na Caixa, olhou o computador, olhou uma série de outras questões e chegou à conclusão de nenhuma recomendação ao meu nome. Então agora é esperar o processo para a gente poder ficar tranquilos. O Palácio do Planalto confirmou que Michel Temer conversou com Antônio Carlos Ferreira sobre a pressão de Eduardo Cunha e disse que ele mantivesse seu comportamento inalterado. Antônio Carlos Ferreira disse que se colocou à disposição do Ministério Público, mas nunca foi chamado para prestar depoimento e que o relatório da auditoria concluiu que não há indícios de crime cometido por ele. O ministro Moreira Franco disse que mantém relação profissional com Roberto Derzier e que nunca fez nenhum pedido a ele, o que, segundo o ministro, é demonstrado na auditoria. Roberto Derzier e Deusdina dos Reis Pereira não quiseram se manifestar. A documentação também é farta nas operações em que, segundo investigações da polícia, Eduardo Cunha e Fábio Cleto atuaram com recursos do FI-FGTS. A auditoria sugere ainda alguns pontos em que a Caixa deve continuar as apurações internas. Entre elas, o suposto envolvimento do presidente Gilberto Ock para conseguir propina para políticos do Partido Progressista. Isso quando ele esteve na vice-presidência de governo de 2013 a 2014. A denúncia foi feita por Lúcio Funaro. A assessoria de Gilberto Ock disse que não há nada que ligue o presidente da Caixa a qualquer irregularidade. E agora à noite foi publicado o decreto do presidente Michel Temer afastando os 4 vice-presidentes. Não há prazo. Pelo que está no decreto, o afastamento vai até o fim da apuração, garantido o direito à ampla defesa. Tramontina. Olha, e o ex-deputado Eduardo Cunha, que foi citado na reportagem, né, é réu num processo que investiga desvio de dinheiro da Caixa e o Ministério Público, Giovana, pediu uma pena de quase 400 anos de prisão para ele. É isso mesmo, Tramontina. Os procuradores pediram pena de 386 anos de prisão. Lembrando que Cunha está preso em Curitiba. Esse processo aí da Operação Sepsis investiga o pagamento de propina para facilitar a liberação de dinheiro da Caixa Econômica. O Ministério Público pediu também a condenação do ex-deputado Henrique Eduardo Alves, de Fábio Cleto, que ocupou uma vice-presidência da Caixa, como a gente já falou, de Lúcio Funaro e de Alexandre Margoto. A defesa de Eduardo Cunha declarou que as alegações finais do Ministério Público Federal são uma peça de ficção científica sem provas. A defesa de Henrique Eduardo Alves disse que o pedido de condenação é absurdo. A defesa de Lúcio Funaro não quis se manifestar e nós não conseguimos contato com Fábio Cleto nem com Alexandre Margoto.